No universo dos buffets de casamento, meu entrevistado de hoje reina desde os anos 1990. Tudo começou informalmente com uma cliente do restaurante dele que encomendou comida para uma festa e perguntou se ele não podia ceder um garçom. Ele arranjou um copeiro para ela e o resto é história. Hoje o buffet dele, que calcula já ter feito mais de 30 mil eventos, faz casamentos que custam em média R$ 920 por pessoa. Com 400 convidados, dá quase R$ 370 mil. Para usar o mais novo espaço de eventos dele, no Jardim Botânico, em São Paulo, são mais uns R$ 280 mil. 2 anos atrás, com a mudança para cá, dentro do Hotel Pulso, o principal restaurante dele virou um dos mais bonitos de São Paulo. Estou falando do Charlot, claro, apelido de Carlos Tomás Waitley Neto, que está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Charlot, me conta, alguém te chama de Carlos? Só no consultório e no banco. E no passaporte, eu acho. Quando dá documento. Como é que é pra você quando você ouve alguém te chamando de Carlos? Como é que você sente? É bronca de mãe, assim, aquela história? Engraçado assim, mas há pouco tempo fui na escola, nos 60 anos do Elvira Brandão. Na verdade era 100 anos, mas até minha mãe ajudou lá. Daí eu encontrei um cara, quando eu estava chegando, entrando, daí eu falei, ô Caiubi, e ele falou, ô Carlos Tomás. E nunca mais ninguém tinha me chamado isso, porque depois que na escola chamavam Carlos Tomás, quando eu comecei, mas daí que você fica amigo do pessoal, eles começam em casa, veem que você é o Charlot e... Porque Charlot começou quando esse apelido? Começou quando eu nasci já. Meu pai é Carlos, meu avô também é Carlos, né? Meu avô Waitley. E daí eu recebi esse nome por causa deles. Eu sou Carlos Tomás Waitley Neto. Mas a minha mãe falou, vamos chamar ele de Charlot, que era esse tio que ela gostava muito, que tinha morrido há pouco tempo, eu acho. Então, no terceiro dia já era Charlot, assim. Você vê no meu álbum, antigamente tinha álbum, hoje em dia não faz mais, que é tudo digital. Tal, mas... Ninguém vê as fotos. Nem era álbum escrito, tipo, Sim. Nasceu 15 de agosto, o primeiro sorriso, sabe aquelas coisas. Então, Carlos Tomás nasceu, daí 2 dias já estava, Charlot deu um sorriso, então nunca mais virou Carlos. E tem uma relação com o Charles Chaplin, né? Charlot, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil esse apelido eu acho que era muito devido às... que é coisa bem do começo do século XX. O pessoal tinha muita influência francesa, que era a língua que todo mundo usava, assim. Inglês não era tão importante, eu acho. E tinha os governantes franceses, acho que elas que davam esses apelidos, sabe? Pro Carlos, era Charlot, sei lá. Mas na França era um apelido do França era Chaplin, né? Sim, na França era... Até o Charlie Chaplin era uma coisa normal, chama Charlot, Jacot para Jacques e tal. Mas depois o Charlie Chaplin virou uma coisa quase que pejorativa, assim. Porque lá, quando você fala o cara é um Charlot, quer dizer que ele é um malandro, um Charlie, um Carlito lá. Sim, mas um malandro simpático. Um malandro simpático. Qual a memória mais antiga que você tem da infância? Acho que fazenda, né? Porque eu nasci e fui morar logo lá. A gente já morava lá. Minha mãe só vinha para São Paulo para ter os filhos e até 5 anos eu estava lá. Como é que você descreve essa família que você nasceu? Seu pai, sua mãe? Então, 6 irmãos, eu sou o segundo. Daí moramos no interior assim até a idade de ir para a escola, que foi 5, 6 anos. Daí quando viemos para cá não nasceram mais 2, nós éramos 4. Meu pai é fazendeiro, minha mãe dona de casa, assim, aquelas coisas de antigamente. Assim. Você vê características deles em você? Sim. A gente sempre pega uma coisa boa, outra ruim. Quais? Não, modo de falar. Mas por exemplo, a mamãe, ela te caçou, ela tem pânico. Tipo, e ela passa um pouco. Tipo,
prédio que nós moramos, mora metade da família. Então, tipo assim, meu sobrinho foi para a fazenda, são 10 horas, tá tudo tranquilo, minha mãe fala, e ele não chegou. Já coloca aquele drama, assim. Eu que tava super tranquilo, começo a ficar nervoso. Ih, caceta, cadê o Luizinho? Daí, essas coisas assim. Mas você é um pouco assim também, não? Não, mas eu falo, mãe, você sendo assim, você passa esse pavor pra gente, tá todo mundo tranquilo. Agora não tá Ela mais. até ri hoje. Essa risada sua é do seu pai ou de sua mãe? Acho que é minha mesmo. Sim. Você chegou a fazer administração, né? Sim. Você fica imaginando como teria sido sua vida se você tivesse seguido por esse caminho e não ido para gastronomia? Não. Só se for com um pesadelo, assim. O que te levou para administração e fazer esse Não, curso? me levou porque na época não tinha isso. Era o direito, a engenharia, o arquiteto, comunicações estava começando. Até pensei, mas era tão fora da curva, não era... as pessoas falavam, você se comunica bem, tem dificuldade de comunicações, mas não era uma coisa que... Naquela época eu acho que eu não conhecia ninguém que fazia. Então eu acho que foi meio administração. E chegou a fazer até quando? Você fez pouquinho, né? 3 anos, com diversas dependências, matemática, aquelas coisas. E aí você imaginava o que fazer com aquela profissão quando você foi fazer esse curso? O que era que passava pela sua cabeça? Entrei na faculdade, que era o que se fazia na época, ou administração, ou economia, não sei o quê. E logo eu fui trabalhar no mercado de capitais, que eu adorei. Tinha 18 anos e fui trabalhar na Bolsa de Valores, eu era auxiliar de pregão, que eram aqueles moleques que andavam com um casaquinho amarelo, mandava... Aqui não tinha celular, não tinha nada. Isso era uma comunicação entre a mesa de operações e o operador da Bolsa. Isso em qual bolsa? Na Bolsa da Rua 15 de Novembro. Tá lá ainda, só que tá toda moderna agora. Depois juntou, né, com as duas, né? Não, é 76 isso. Era do Celso que eu trabalhava, corretora. Daí eu gostei de trabalhar, gostei de ganhar dinheiro, que, tipo assim, dos meus amigos eu era o único que trabalhava. Mas você quer saber, eu não pensava muito. Eu já gostava de cozinhar, que era um hobby, e eu pensava muito em ter alguma coisa de um restaurante, uma balada, coisa que não tinha muito na época, assim, eu ficava elucubrando. Daí eu fiquei 5 anos no mercado, daí mudei a faculdade para de noite para poder trabalhar mais. E depois chegou uma hora que eu estava também cheio de dependências, nem ia na faculdade, sabe? Eu estava exausto sempre. Chegava cedo e dormia na sala de aula. E foi me dando depois desses 4 anos, eu acho, estava me sentindo meio preso, por ter começado a trabalhar cedo, talvez. E eu sentia que nunca tinha viajado. E você começa uma fase meio workaholic, aí você começa a trabalhar na bolsa, aquela coisa foi te sugando. Eu lembro que naquela época tinha um negócio que chamava mochilão. Sim, ainda tem, hoje em dia, mas... Agora tem outro nome, né? Acho que as pessoas falam ainda, né? Daí Ninguém usa mochila, mas... não era de mochila, mas você ia meio assim, com pouco dinheiro, arrumava emprego, trabalhava, lavava copo, essas coisas. Eu sentia um pouco falta de não ter feito isso e estava meio de saco cheio da vida do pregão também, estava achando que não era minha... Sua praia. Mas realmente não sabia muito o que fazer. A coisa de comida era uma vaga ideia, que era um hobby que eu tinha, eu gostava de cozinhar, aí eu pensava, se fizesse uma coisa assim e tal. E também naquela época você tinha pouca informação, tudo que você sabia era de alguém contar ou ver em revista, porque não tinha internet, nada. Daí eu vendi o carro, peguei meu fundo de garantia e falei, vou passar 1 ano na Europa. Que carro que era? Era uma Brasília. Engraçado. Sim. E depois eu tive outra Brasília. E aí passou 1 ano na Europa. Passei 1 ano na Europa, fui para Londres, viajei muito, trabalhei em restaurante, lavei copo e tal. Voltei para o Brasil, fui de novo para o mercado de capitais. Assim, contente de ir, passei 1 ano na Europa, fiz o que eu queria. Tinha já desestressado. Aí depois de 2 anos, não dá, isso aqui não é meu caminho. Daí fui para a Europa de novo. Daí fui para Paris, meio sem saber bem sem destino. Estava pensando em voltar para Londres,
não sabia se ia fazer um curso de hotel, sabe? Mas também não tinha dinheiro, assim. E meu pai não ia me financiar uma outra coisa nessa altura da vida, sabe? Tipo, estudar na Suíça, fazer hotelaria. Ainda bem que não até, né? Porque foi melhor eu me virar, assim, com minhas coisas. Daí fiquei em Paris um tempão, quase um ano. Logo que eu cheguei lá, eu fui para a Aliança Francesa. Eu vi que ia ficar lá mais tempo. Fui para a Aliança, eu tinha uma boa base de francês, que eu fiz o Santa Cruz, que era onde o mais forte lá eram os padres canadenses, franceses, e o forte era o francês. Eu tinha uma base ótima. Daí, logo aprendi francês, assim. Daí eu arrumei um emprego para fazer comida para 2 senhoras, que era uma coisa assim do meio-dia às 2h30. Eu fazia a compra lá. Foi muito legal isso, como experiência, porque eu nem sabia como é que era uma família francesa. E era mãe e filha, não era uma família típica também, era uma senhora bem mais velha, e a filha que devia ter a minha idade hoje, 60, 70, que era uma senhora bacana, trabalhava com a revista Marie Claire. Ela era Da França. Na França, ela era interessada em coisas de artesanato. Eu lembro que eu fui numa exposição com ela, que era Telhados da França. E o meu emprego era comprar as coisas, chegava e perguntava o que você quer comer. Não tinha nada na geladeira, só 1 litro de leite e um pouco de manteiga. O resto eu comprava todo dia. Ah, eu quero peixe. Daí saía, comprava um peixe, uma saladinha. Batata era delas, que elas traziam da Bretanha. Personal chef, né, diria hoje. Mas comida simplíssima, porque era batata no vapor. Eu que incrementei um pouco, assim. Porque por elas era assim, fazer um grelhado. Como eu já gostava de cozinhar, eu fazia umas coisas na minha cabeça. E elas foram gostando. Eu lembro de fazer uma torta de maçã, que chama torta preguiçosa. Que nem é torta, é uma coisa que você peneira açúcar e canela, põe um ovo em cima, vai no forno, ela cresce. Simples e gostoso, assim. No fim, fiquei um ano lá com as velhinhas. E quando eu voltei, era perto do Natal, e daí eu sabia que eu não ia trabalhar no mercado, mas também não tinha ideia do que eu ia fazer. Já estava meio com coisa de comida, porque já trabalhei na França, assim, fazer umas coisas e tal. Daí, mas estava lá, esperando a chuva passar, sabe? Voltei para São Paulo, meio sem fazer nada. Eu estava na fazenda do meu pai, eu tinha feito um patê. E daí meu primo falou assim, nossa, que patê bom, por que você não vende isso aí? De fígado, patê de fígado. É o que sai daqui no couvert. Daí o Tico falou, nossa, porque você não... vende no Tudo Bom. Tudo Bom é um lugar que tinha na época, assim, que era uma casinha de frios muito legal na Pamplona. Sua mãe te encomendou também, não teve uma história assim? Não, então daí foi assim, ele falou isso e ficou... Achei tão louca a ideia de fazer patê e vender no Tudo Bom, sabe? Não estava achando que era um canal. Daí, um dia, era novembro, assim, eu estava dormindo, a minha mãe ligou, eu estava dormindo, era meio-dia. E daí ela ficou furiosa, porque eu acordei. Ela falou, mas você está dormindo essa hora? Mas quando você vai arrumar emprego? Eu falei, não o Charlot, né? É? Era o Charlot da França, né? É o Charlot da França. Daí, você não vai arrumar emprego, não vai fazer nada. Eu falei, mãe, eu não vou voltar para o mercado e não sei o que fazer. Ela falou assim, olha, qualquer coisa, faz patê, que nem seu primo falou, e vende o patê. Também. Era tão fora da curva ela falar isso assim. Você nem cogitou. Daí eu falei, mãe, desliguei o telefone e tal. Aí, você vê que mãe é mãe, né? Que no mesmo dia ela foi numa reunião que ela fazia semanal lá, com uma turma, que eram senhoras que falavam sobre o evangelho, nada de carolice, assim, com uma coisa bacana, assim, com um padre que... Daí nessa reunião, era o padre Aquino. Ela, acho que falou para 2 amigas, era meio próximo do Natal, meu filho faz um patê muito bom. E as 2 encomendaram. Daí ela voltou e me ligou e falou, olha, o Lucinha e a Tereca encomendaram o patê. Eu falei, você vendeu? Vendi, você tem que fazer um amanhã. Daí eu falei, mãe, você está louca? Não, vem aqui, a gente faz junto, porque eu não tinha nem embalagem. Daí fui na casa dela, fizemos um patê, puseram numa quentinha, que ela tinha lá, minha mãe era bem prática. Acho que eu já tinha até feito esse patê na quentinha. Fechava, guardava, desenformava, ficava bonito e tal. Daí fiz os 2, entreguei. Daí uns 2 dias alguém me ligou para comprar, eu achei que era trote, sabe? Eu falei, agora meus primos, meus irmãos enchendo o saco. Porque alguém ligou assim, aí que faz patê. Eu falei, isso aí é trote. Daí a pessoa falou, não, eu comi na casa da Lucinha ontem, adorei. Ah, sim, sou eu que faço e tal. Daí fui entregar. Daí não sei o quê.
Daí começou. Daí, Sua mãe criou um negócio para você, montou criou um negócio para mim. Depois foi indo, comecei a vender no Natal, essas pessoas que compraram, encomendaram. E também ficou meio, quer dizer, pouquíssimo, né? Mas naquela turminha lá, pô, o filho da Bel faz um patê ótimo, nossa, eu provei. E naquela época era antes do Collor, não tinha nada aqui importado. Sim, sabe? era... Não é que nem hoje, você vai do supermercado, compra foie gras, não sei o quê. Daí tava com boca a boca, assim, pequeno. Daí a minha madrinha, a irmã da minha mãe, me ligou e falou, olha, meu filho, você não sabe, vai ter o Réveillon do Clube Alto de Pinheiros, que o meu tio era o presidente. E o primeiro prato é para ser um patê, a pessoa lá da comida fez o cardápio. Estamos procurando um bom, porque não vai dar para fazer e tal. Daí eu levei uma amostra, eles aprovaram, eu não acreditei, pediram 20 quilos, eu acho. Mas 20 quilos era que nem se alguém me falou, olha, dá uma tonelada para amanhã, sabe? Até mais fácil hoje do que naquela época. Sim. Daí fechei a encomenda lá, foi uma emoção, né? Fazendo com liquidificador Valita, comprei mais 2, assim. Uhum. E era assim, eu morava nesse prédio que eu moro hoje, num anexo, que é um prédio antigo que meus avós construíram. Em cima do último andar era onde eu morava. Não tinha cozinha, era um salão grande com terraço, era tipo uma sala de brinquedo. Uhum. Bom, enfim, morava lá e usava a cozinha da minha avó. Então eu fiz todos os 20 quilos na cozinha dela. E foi um caos, assim, porque a cozinha era toda arrumadinha, sabe? Mas deu certo, entregou. Deu certo, entreguei, guardei no prédio inteiro. Geladeiras, assim? Nas geladeiras, não cabia, né? Daí quando acabou o prédio, fui levando amigos, conhecidos, assim. Tinha uma tia minha que tinha uma geladeira na cozinha, na garagem, ela ligou, fui lá, guardei para ter. No dia de entregar, fui passando nas casas para entregar, assim, foi legal. E daí pro restaurante? Mas tá pulando muita etapa. Não, então volta, vamos cobrir. Etapa por etapa, tô ansioso aqui. Daí logo depois do Réveillon, eu levei no Santa Luzia. Meu pai falou, leva no Santa Luzia e procura o seu Álvaro, que é o dono. Daí eu cheguei lá com uma quentinha na mão, tudo bom? Ah, meu pai é o seu Carlos Waiter e tal. Ah, sei. Ele não tinha ideia, porque todo mundo conhece o seu Álvaro. Uhum. Mas ele é um cara assim, ele é bem brusco, assim, mas bacanérrimo. Daí eu falei, seu Álvaro, meu pai falou, falar com o senhor, eu faço esse patê. Tá aqui. Pegou o patê, abriu, foi no balcão dos frios e pegou uma pazinha daquelas de madeira e deu para uma cliente que estava na fila. Ah, prova esse patê. Ele não provou. Daí a cliente, que patê bom. Daí deu para outra. Seu Álvaro, que patê bom. Ele falou, traz 2 quilos amanhã. Falou para mim. Bem pragmático. Daí levei lá os 2 quilos. Daí foi um case, né? Tipo, pô, Santa Luzia e tal. Daí eu entreguei, fazia um lobby lá com os caras que vendiam, né? E para sempre raspar, para parecer, porque não vai nenhum conservante. Então ele escurece muito facilmente, tinha que explicar para o cliente que era. Enfim. Daí comecei a vender lá, daí levei para outros lugares. Naquela época tinha Bacos, depósito normal, que eram uns lugares assim que você ia comprar vinho, frios e tal. E daí chegava, já me olhava tudo com cara de nojo, chegava com o meu patezinho, daí eu falava, eu vendo no Santa Luzia. Ah, daí todo mundo se interessava. Você já ficava... Ninguém sabia que era só 2 quilos, né? Que eu estava entregando, mas era um começo. Mas impressionante, né? Vendo no Santa Luzia, o cara já se interessava. Daí toda semana eu ia, trocava, tirava o que tinha sobrado, repunha, fazia um negócio bem organizado. Mas estava vivendo disso já? Já, para mim era um dinheirão na época, estava vendendo bastante, mas ainda meu pai, eu lembro que eu precisava de um carro para fazer entrega, e eu estava usando o carro do meu pai, que ele já ia comprar outro, daí eu falei, você não quer me dar esse carro? Não, já te dei o primeiro carro, esse eu vou te vender, custa 1.000. Acho que era o preço, sei lá, ele fez R$1.000 ou 2.000, eu pagava 200 por mês. Um X por mês. Daí eu paguei 10 prestações. Um Opala verde. Fiz muita entrega com esse Opala. Daí, quer dizer, eles ainda me sustentavam. Sim. E ao mesmo tempo foi legal porque ele me falou, assim, quando começou, sabe, Santa Luzia comprou, ele falou, olha, faz isso. Não precisa procurar nenhum emprego de gravata. Você tem que fazer o que você gosta. Para mim foi ótimo, porque lógico que eu queria fazer isso, mas como eu ainda vivia as custas dele, então ele meio chancelou um negócio que, né, porque ele podia falar, melhor faz isso por enquanto, depois é melhor arrumar um emprego de gravata. Chega disso, né? Não sei o que, não.
Ele também ele é gourmet, sempre gostou de comer, sabe? Ele estava achando bacana, mas era raridade, assim, porque mesmo o pessoal, meus amigos não, mas muitos amigos, assim, que se conhecia gente que eu conhecia menos, achavam que eu estava completamente inspirado, sabe? Me encontrava no supermercado carregado de fígado de galinha. Falava, tô fazendo bater para vender, ficava me olhando assim. Esse charou aí virou hippie, sabe? Foi para a Europa. Sim. Não era sério, né? Era uma coisa fora do, como é que fala? Alternativo seria, mas... Sim. Então acho que meus pais e minha família, sabe? Todo mundo dá essa chancelada. Me deu uma força, eu continuei. Mas aí você tinha aquela ideia lá que você falou de abrir um negócio, abrir uma boate. Não, Como é daí que o que foi? aconteceu? Daí aconteceu isso. Eu estava fazendo comida, daí comecei a fazer comidas para vender. Daí desenvolvi uma torta de chocolate, que era uma receita da minha casa, que era uma torta parecia um brownie com uma mousse em cima. Daí no fim eu fiz uma massinha muito... Eu vi que todo mundo gostava mais da mousse. Ficou uma massa muito fininha. Ficou mais mousse do que bolo. E era mais bolo que mousse. Daí um bolo de nozes, que também era da minha casa, que minha mãe que me insistiu para eu fazer, que eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu achava a coisa mais... Não cafona, mas sabe aquela coisa que você come em casa e você acha que não vai... Que não é para os outros, não é para visita. É uma coisa muito... até hoje, faz 40 anos, é campeã de venda, assim. Sim. Daí bolo inglês, coisas que eu podia vender. Porque daí nessa altura eu tinha muitos clientes, tipo lojas. Então eu entregava patê, bolo inglês, bolo de canela, essa torta de chocolate congelada, tal. Daí já estava na Vila Madalena, numa cozinha que eu tinha alugado, mas que assim, nada, eu pus fogão e geladeira, não fiz uma reforma, nada. Daí de lá eu fui para Atílio Inocente, no Itaim. Daí lá eu fiz uma cozinha bacana, com o André Weiner, que daí tinha uma fabriquinha mesmo, mas bem bonita, toda de vermelhão, sabe aquela coisa pó-xadrez? Era uma casa pequena com um pátio, tinha uma goiabeira, assim. E antes de fazer a loja, a gente fez a cozinha, e na frente só tinha um balcão, mas era bem sem graça, assim. Então até que os clientes chegavam, eu levava direto para a cozinha, que era linda, tinha aquele movimento, sabe, de tirando bolo do forno, não sei o quê. E lá eu fiquei muitos anos. Depois eu abri a loja, e daí de lá eu aluguei a Barão de Capanema, que foi 86, 84 Atílio, 86 a Barão, daí abri o restaurante lá. Na Barão eu fiquei 37 anos. 37. Uma vez eu vi, caiu uma árvore na rua, e daí saiu no jornal a árvore caída e meu restaurante. Daí assim, cai a árvore em frente ao tradicional Charlot. Eu lembro que eu achei tão engraçado. Você nunca se acha tão velho, né? Eu falei, velho pra cacete, eu estava com 30 e tantos anos já no restaurante, já era tradicional, né? E aí que depois veio para cá, 2 anos aqui nesse hotel. Aí veio pra cá, foi uma bela mudança. Mas antes dessa mudança, você teve, acho que uma mudança significativa foi essa história de você tinha esse restaurante e virou um buffet, né? Como é que virou esse buffet? Foi assim, daí no restaurante na Barão de Capanema, era um balcão, era tipo, na época já tinha o Arábia e a Zedeli, o Arábia pequenininho. Você não conheceu, porque você não tinha nem nascido, mas a Zedeli e o Arábia um na frente do outro. Os dois eram balcõezinhos que você esquentava comida. Então era um restaurante meio deli, que não tinha à la carte. Daí o pessoal começou a levar comida e vendia para levar para casa. Daí começaram a levar porções maiores. Eu quero esse bacalhau para 20. Para uma festa. Levava um pirex para encher e tal. Daí foi assim. Daí um dia uma senhora me convidou 2 quiches, um bacalhau, sei lá, um arroz de pato, crepe de salmão, as coisas que eu fazia na época. Enfim, daí ela falou, e prato e tal. Eu falei, olha, tem a La Table, que era uma loja que hoje em dia é da Casa das Festas, que é a maior de São Paulo. Mas era bem pequenininha, já era da minha prima, que tomava conta, e tinha uma louça diferenciada. Sim. Porque os outros lojas, antigamente louça que alugava era tudo branco, talher de inox. E a La Table foi a primeira que pôs louça com desenho. E essa mulher queria uma produção, queria fazer uma coisa mais transada ali, né? Eu que sugeri, tem essa La Table e tal. E daí aluguei para ela e tal. Daí foi. E daí sem querer eu tinha um buffet, porque daí... E aí alguém pediu um garçom também uma vez, Um garçom, eu mandei uma copeira que eu já conhecia, que servia na casa dos meus pais, quando tinha jogo, aquelas coisas, que era a Zezé. A Zezé, no fim, ela estava com quase 40 copeiras, ela montou uma empresa junto com a gente. E foi assim, aí você viu que tinha um negócio ali, falou que... Não, daí foi indo, assim, nada a gente, não é que eu falei, vou fazer um buffet, vou aumentar a cozinha, era tudo na raça, quando a cozinha não dava mais para... Porque no fim a gente fazia o buffet e o restaurante tudo na mesma cozinha.
Daí quando não dava mais, a gente alugou outro. Daí uma antiga fábrica da Cristal Pizza, sabe? Sim. Imagina. Que daí foi um passo enorme, assim, que a gente saiu da uma cozinha pequena e fomos para um lugar que já tinha câmera fria. O casamento, você começou já com um super grande, né? 1.200 pessoas, né? Não, sim, eu peguei um casamento grande quando eu ainda não estava fazendo coisas grandes. Então era uma pessoa que eu conhecia que eu fiquei atrás até ela fechar comigo, sabe? Eu encontrava e falava, pô, quero fazer essa festa, e faz comigo, posso fazer e tal. E as pessoas não faziam comigo porque eu era pequeno, sabe? Todo mundo fazia o noivado, que era 100 pessoas, e chamavam o França ou a Gladys, na época, para fazer o casamento. Daí um dia ela fechou, essa Beatriz. E ela me ligou e falou, olha, eu mandei uma proposta. Ela falou, olha, nós vamos fechar com você. Eu lembro que eu estava indo com um cliente em Campinas e tinha acabado de aparecer celular. Era aqueles tijolões, sabe? Sim. E daí, puta, nem acreditei. Falei, vamos. Então vem aqui em casa depois. Daí eu lembro, Isso foi em 94, certo? 94, né? Agora, esse ano eu fiz o casamento da filha dessa menina que casou em 94, do filho. Bom, o casamento deu certo para eles, então. Estão casados até hoje e um dos filhos casou agora comigo no Jardim Botânico. Foi o segundo evento do Jardim Botânico, foi ele. Como é que foi esse casamento? Porque foi super grande, né? Esse foi super grande e eram 1.000 pessoas, 1.200, numa fazenda. Para mim tudo era novidade, era fora de São Paulo. Eu tive que ir atrás de caminhão frigorífico, coisas que eu nem sabia como. Fui atrás. O Felipe já trabalhava comigo. A gente não era sócio ainda. Não, a gente era sócio. Ele é engenheiro de produção, o pai do Paulo. E daí, eu lembro também, eu cheguei da reunião lá com a Beatriz e com o Mário. Daí fechamos, daí eu cheguei lá e falei, fechamos, né? E agora? Eu falei, e agora? Ele falou, não, ele é bem prático, a parte operacional ele organizou tudo, já, as cozinhas, o serviço, como ia funcionar, não sei o quê. Daí eu fiz o cardápio, daí foi super discutido com elas, tal, ficou muito legal. Ficou transado, sabe, quando você dá o seu melhor, assim, e fiz muito original, porque tinha na época, assim, que também isso eu queria fazer, sabe, eu não queria fazer nada parecido com nem França, nem Gladys. Pesquisei, foi um trampo, assim. Mas foi uma delícia, foi uma virada. Eu lembro que na festa, as pessoas falam, você que fez, sabe? Daí no dia seguinte, então, começou a ligar uma opção de mãe, de noiva. Sim, vai um puxar o outro nesse Porque universo, ele né? faz aquele tamanho, né? Tipo, Hoje esses casamentos a gente vê, enfim, bolo de 100 mil reais, é flores. muito absurdo, né? Como é que você compara os casamentos de hoje daquela época? Mudou muito? Mudou muito. Esse aí, por exemplo, já era top de linha. Já tinha muita coisa, assim, pra época tinha 2 massas. Porque antigamente mesmo o casamento era um prato. Era o estrogonofe, ou um picadinho, mas era um peito de peru com creme. Não tinha docinho, mas não tinha sobremesa. A sobremesa era o bolo e o docinho. Tanto é que... Um bolo não era um bolo, o bolo era cenográfico. Não, era um bolo bonito. Mas cortava o próprio bolo. E comestível e bom. Eu lembro da gente comparar bolo, sabe? A gente, puta, aquele tava bom, tinha castanha dentro, castanha com damasco. Você comentava o bolo, assim, de estar melhor ou pior, tá super úmido. Hoje em dia ficou tudo falso. Bolo para foto, né? Mas não é uma tristeza? Tipo, e alguém pagar pra tirar uma foto, assim? Sim. Não é? Então é melhor fazer um bolo, pode até te fazer um bolo bonito para foto, mas tem que ir para mesa e cortar e servir para todo mundo. Sim. Tinha assessor de casamento? Não tinha assessor. Eu lembro eu tinha letra boa de subscritar convite de amigo, de família, assim. Quem tinha letra boa era convocado. Dava uma listinha e quem entregava assim, você mora em Higienópolis? Então leva. Daí levava Rua Maranhão, Pará, não sei o quê. Você mora em Altos Pinheiros? Também era fácil, não era nenhum trampo disso, não tinha trânsito, sabe? Sim, eu lembro, a primeira vez que eu vi um convite caligrafado que chegou com plástico. É isso? com aquela coisa para assinar. Canhoto? Ganhou, Tá. E veio um plástico. Achei feíssimo o plástico. Daí alguém me falou, não, o certo é quando chegar, o certo era quando chegar na casa, tirar o plástico para não sujar. Mas não era nada, era coisa. Onde tem dinheiro, vão inventando serviço. E daí quem tem dinheiro vai comprando. Por isso que... É isso, a assessora começou a aparecer, ela fazia algumas coisas. Daí no fim faz tudo, escolhe até o vestido da noiva praticamente.
E a decoração tomou uma proporção que, né, A tinha essa decoração coisa. era 1/3 do buffet, que nem era tão caro na época, porque não era tão suntuoso. E hoje em dia é o dobro para mais, assim. E ainda acho mais normal pagar por um buffet que você come do que uma coisa que vai embora, né? Tipo, Mas geralmente a decoração é mais cara do hoje em que a dia comida. são cenários enormes, fazem coisas que não se faziam. Não tinha banheiro, que nem... Começou a aparecer na minha época banheiro químico, que era horrendo, mas todo mundo já achava ótimo, sabe? Que era... Porque senão era o banheiro da casa, assim, tem um em cima, usa, se a casa tem piscina, tem um vestiário, usa. E funcionava assim. Daí apareceu aquele de lugar. Daí, esse da fazenda eu lembro que tinha esse de lugar, que foi assim uma coisa bem... Tinha 8, sabe? 10, então todo mundo não teve fila. Mas era aquela coisa. Daí começaram a decorar esses, fazer umas cabininhas. E hoje em dia nem tem mais. Hoje em dia faz, já viu como é que é? Faz um banheiro na festa, Sim. no jardim, que parece da sua casa. Você entra... Você trabalha com isso, você tem uma empresa disso. Não, eu faço isso, estou muito feliz com o meu negócio. Eu gostaria que tudo ficasse mais simples, assim. Não só porque eu acho mais elegante, acho que comida é uma coisa importante, assim, e não é para pôr 1000 coisas para ficar mostrando. Então acho mais legal ter poucas coisas e tudo do melhor, sabe? Então você vai ter um peixe, o peixe pescou ontem. Modo de dizer que mas o mais fresco possível que você conseguir em São Paulo. Sabe, se for usar um leitão criado melhor, sei lá, galinha caipira. Acho que tinha que ser pouca coisa e ótima qualidade. Sim. Mas é assim, o preço não vai variar muito. Porque você faz muita coisa, se faz pouca coisa, você tem que fazer muito daquela pouca coisa. Então, a quantidade de comida é meio igual. Então as pessoas também acham, já que é o mesmo preço, é melhor fazer muito. Mas eu, no fim, acho que fica com cara de buffet do Mediterrâneo, sabe? Que tem... 50 mil opções para todo mundo. Você nem sabe comer. Depois, assim, a mesa de doce virou uma decoração. Porque antigamente você comia o doce quando acabava o jantar. Daí até meio abrir uma sala. Daí a festa se dirigia para lá, a noiva cortava o bolo e você comia os doces. Agora, como a mesa tem muita coisa, ficou peça de decoração. Então você chega na festa e está uma mesa. O que acontece? O jantar demora para servir. Você vê 9 horas, toda mulherada comendo doce. Daí está servindo o buffet, a mulher chega com um bombom na mão, daí come um roast beef. Champanhe na pista. Bom, isso também não devia ser, né? Porque esquenta, mas aqui é assim. Sim. Mas é uma ostentação, basicamente. Na França o cara se põe só um pouquinho. Quando o brasileiro está lá, se o cara está sendo pão duro, não é que pão duro, um pouquinho você toma, ele põe mais gelado. Sim. E aqui não, você põe bastante, daí quando está quente, põe do lado, já vai lá, o garçom já vem com outra taça, e aqui o chique, sabe aquela, gelado o tempo todo, mas não é ostentação. Você está falando coisas que você acha que não é do seu gosto, assim, mas você tenta convencer o cliente a mudar ou você vai até um pouquinho, assim, você fala, bom, é o seu sonho, fazer o quê, o seu dinheiro? Não, eu falo, olha, eu acho assim, assado, acho que... Na realidade, as assessoras que resolvem muito. Então eu converso mais com elas que com o cliente até. Tipo, acho que elas têm mais poder do que eu, assim, de... Porque no fim as meninas quando chamam uma assessora, elas meio põem tudo na mão delas, assim. E a assessora também tem uma preocupação de tudo ser muito perfeito. Então também, às vezes, eu acho que elas atrapalham num buffet. Tipo assim, há pouco tempo eu estava numa festa, uma moça ia fazer eles têm fazenda, e a menina adora cabrito. Faz cabrito então, né? Nossa, a assessora quase teve umas 5. Falou para a moça, mas ninguém come. Ela falou, não, na minha família todo mundo come. Não, mas na sua família, mas a maioria das pessoas não come. Eu falei, olha, mas vai ter cabrito, peixe, torta, sei lá, era um buffet desses normais, tinha. Carne, peixe, camarão. Quem não comeu o cabrito, come outra coisa, assim. Porque senão o que sobra? Filé mignon, que todo mundo come. Nem é todo mundo que come, né? Pode ser vegano também. Sim. Mas se eu for pensar em carne, cabrito ninguém come, carneiro ninguém come, galinha de Angola ninguém come. Eu também falo, é impossível não comer galinha de Angola, a não ser que você não coma frango. Porque não é que é uma buchada, é uma galinha de Angola, uma ave que tem um ligeiro gosto de caça, um pouquinho mais rígida, você cozinha ela bem, é maravilhosa. Mas a pessoa já fica com medo de errar, e então vai pro óbvio. E dela, infelizmente, ela consegue, se a noiva não for assim, não souber bem o que é, tipo essa aí fez o cabrito, foi um sucesso, e
Até eu amolei a assessora depois, tá vendo como o pessoal gosta de cabrito? E ela riu, ela falou, olha, você tem razão, realmente. É até bom forçar um pouco, né? Insistir. Mas tem a coisa do instagramável também, que meio que E tem reina, né? Cabrito é instagramável, porque ninguém faz, ó, faz um cabrito. Tendo bem apresentado. Mas também, não, eu acho legal a comida ser bonita, lógico que sim. Mas eu acho que o instagramável meio exagerou, né? Mas é lógico que tem que ter uma apresentação linda, assim, e tal. Mas quanto mais coisa para fotografar, fica mais instagramável, fica mais, então, enche de coisa. Como é que você descreve a sua gastronomia? Acho que é um trivial gourmet, assim. Comida boa, sabe, que você pode... Uma comida de casa melhorada, dia de festa. Mas sem muito friula, assim. Acho que é isso, é o que eu gosto, pelo menos. Sim. Eu tento fazer sempre isso. Você já teve essa tentação? Porque assim, hoje em dia, né? Mas, por exemplo, eu acho um absurdo fazer 8 queijos, sabe? Porque não vão comer. Sim. E eu tenho um apartamento em Paris e tenho um apartamento que eu alugo e eu falo para meus amigos que eu alugo, eu falo, não compra queijo que sobra tudo lá, porque o cara chega em Paris e fica animado, vai na loja e compra 6 queijos, ele não vai comer aquilo em uma semana. Fala, o francês só compra um, ele come, quando acaba ele desce e compra outro, tudo lá é pertinho, né? Sim. As pessoas moram em lugares que tem queijeiro, verdureiro, açougueiro, tudo na sequência, porque eles compram, até hoje eles compram tudo todo dia. E você nunca vai ver isso na França, 8 queijos. Vai ter 2 muito bons, para você saber o que você está comendo também. Mas você já teve essa tentação, vontade de fazer pratos super autorais, super inventivos, de menu degustação, uma coisa... Não, porque eu não gosto de menu degustação também. Acho muita comida. E gosto de, eventualmente, até 6 pratos, eu acho. Mas não adoro. Só assim. Cada um de um jeito. Eu não acho que todo mundo gosta tanto, que ninguém volta assim. Se eu ouvir falar que alguém voltou no Ferreiro Adrià, bom, agora não existe. Sim. Mas o cara ia lá, voltava entusiasmado, você perguntava o que você comeu, ele nem sabia, né? Tinha que tirar uma lista do bolo, lá comi isso. Porque é tanta coisa que você também esquece. E depois você não volta, então é uma experiência para uma vez, eu acho. Sim. Acho que só mais comida de todo dia. E você é muito descrito como, volta e meia te fala de, ele é festeiro. Você é festeiro? O que é festeiro? Eu gosto de receber em casa, dar festa. O ano passado eu soprei 4 bolos no meu aniversário. Festeiro, né? Fiz 70. Daí foi no Piauí que eu fiz. Daí eu inaugurei minha casa lá, assim. Então eu convidei toda a minha família. Nós éramos já 30, a família já era 35. Daí foram mais 40 amigos. E daí teve um amigo meu lá do Piauí, deu uma festa, teve um bolo. Daí teve um no restaurante, teve bolo. E na minha casa teve bolo. Depois, quando eu cheguei, dei uma outra festa no meu espaço, na Tabapuã. Daí eu convidei 700, daí eu convidei todo mundo que eu conhecia, assim. 700 pessoas. 700 pessoas. Também teve bolo, então. Bolo de verdade, não era o falso, né? Todos a gente comeu. E o que mais te atrai nesse universo? Você consegue identificar assim, nossa, eu gosto mais disso por causa disso? Tô pensando, hoje em dia, depois de 40 anos, eu tô cheio de críticas, né? Você tá vendo? Não pensava nada disso quando eu comecei a achar tudo máximo, por 40 pratos na mesa. Sim. O que me atraiu? Sei, gostar de comida. Daí essa coisa, começou assim também. Não pensei, vou montar um buffet. Assim como não pensei, vou montar um restaurante. Vou abrir um ponto no jardim, que vai vender comida, vai ser uma deli. Daí começou a ir gente, começou a melhorar, daí fiz cardápio. Daí o buffet foi daquele jeito que eu te falei. Manda uma funcionária, peguei o prato. Mas você estava perguntando o que me atrai. Quando começou, bom, era um negócio, eu achava bacana. Gostava do contato, vender a festa, fazer o cardápio, fazer uma coisa bonita, sabe? Tipo, mudei bastante coisa. Eu usava bastante coisa de cerâmica, ninguém usava, sabe? Fui fazendo umas coisas mais... gostava de fazer. Mas hoje, vaidade. Mas hoje você está um pouco mais afastado da operação. Isso muda o olhar para o negócio, para os eventos? Sim, sou bem crítico, reclamo. Não, você acha que as críticas elas ficam mais evidentes, o que você não gosta? Não. Desse olhar um pouco mais distante? Não, por exemplo, salta aos olhos? Veio um macarrão por engano para minha casa, eu levei para fazer, não era para mim, era para uma cliente.
Eu levei para fazenda e chegou lá, estava muito seco, achei horrível, fiquei desesperado, até liguei, falei para não entregar para cliente. Aliás, liguei para o cliente e falei, olha, foi por engano, nem lembro. Mas até hoje, o feriado foi ontem, né? Eu pedi para mandar uma amostra para saber se aquilo estava ruim ou se está ficando ruim assim, sabe? Porque às vezes você não come tudo, você não consegue. Sim. Você pega uma coisa assim meio no ar. Nunca eu lembro de comer macarrão, sabe? Aquele docinho. Por acaso foi, eu levei. Como é que você lida com a passagem do tempo, Charlot? Tendo saúde. Parece minha avó, lembra minha avó que falava isso. Tendo saúde está bom, mas acho que é isso mesmo. Lógico que me sinto bem mais velho, me sinto velho, assim, tenho 70 anos. Tá certo que hoje 70 não é velho que nem antigamente, tal, mas tem 1000 limitações, não posso correr. O que mais? Câncer, né? Não consigo ir em 3 festas, eu ia em 5 festas na mesma noite. Ia de táxi, para não ter que nem parar o carro, sabe? Eu tinha que fazer. Alguns tinha que olhar, outros tinha que dar boa noite, sabe? O cliente nem gosta de. Meio para prestigiar a pessoa. Tá? Então hoje em dia eu vou menos. Como é que é trabalhar com você? Acho que deve ser uma delícia, porque eu sou uma moleza, né? Tipo. Tanto é que o sócio fala que. Como é que é? Ele bate ou assopra. É o O Felipe. good cop, bad cop ali. Não, eu sou assim. Eu sou bem. Mas assim, também quando eu fico bravo, até eu me assusto com a minha braveza. Fica Mas é contido raro. ali e explode às vezes. É isso. O que te deixa bravo? Alguma coisa muito errada, assim, que eu falo, puta, mas não dá. Assim, mas é difícil falar isso, sabe? Eu vi a cara das pessoas, né? Fica tudo uma cara apavorada, porque eu acho que não estão acostumados a me ver assim. Mas agora que eu trabalho menos, também não vejo menos coisas erradas. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Na vida em geral, assim? Acho que um cara simpático, que nem você falou que eu sou sorridente, né? Tem uma amiga que ela mora em Paraty, quando ela vem em São Paulo ela fica na minha casa. Daí ela foi numa festa e alguém perguntou, você tá onde? Ela falou, eu tô na casa do Charlot, você conhece? E a pessoa fala assim, conheço. Virou uma marca registrada já, né? O que é sucesso para você, Charlot? Eu acho que onde eu cheguei é sucesso, chegar ser reconhecido. Por exemplo, agora quando eu estava acabando a obra do Jardim Botânico, faltava uma semana para o primeiro casamento, e daí apareceu uma menina que vai casar agora, 23 de maio, eu acho. E com a mãe, a avó. E daí foi engraçado que a mãe estava lá também, e a minha sobrinha, daí ficaram as famílias se conversando. Ela falou, você conhece minha avó? Eu falei, essa é minha mãe e tal, papo. Daí ela falou assim pra mim, minhas amigas não acreditam que eu marquei num lugar que não está pronto. E que ela falou assim, eu falei pra ela, gente, é Charlot. Daí quando ela falou isso, eu fiquei, sabe, apesar de saber que eu tenho um nome bacana assim, mas ela falou de uma maneira que me emocionou, sabe? Tipo, bacana ser visto assim, né? Quer dizer, então tá dizendo que apesar de não estar... Não está pronto, mas o Charlot vai ficar pronto, assim, sim. não tem nenhuma dúvida. Que a pessoa, como você marca um lugar e se não ficar pronto? Eu falei, gente, é o Charlot, assinatura... vai ficar pronto. Eu falei pro Felipe, ele falou assim, eita, tá confiante, Sabe de nada, né? Sabe de nada, essa noiva. E vocês fizeram a conta do buffet, fala que é mais de 30 mil eventos, é isso? Bom, você conta um evento, um jantar para 8 pessoas, um evento que um casamento de 1000. Mas mesmo assim, né? O que mais te deixa feliz? Apesar da idade pesar, eu tô feliz de ter chegado aos 70 anos assim, do jeito que eu tô. Acho que eu tô realizado, né, com um negócio que começou assim, como meio brincadeira. Não brincadeira, mas eu estava animado, mas foi aquela coisa, era uma coisa que não se fazia, era fora da curva na época. O que eu conquistei me deixa feliz, assim. E você acha que não fosse aquele patê lá que sua mãe... Se não fosse aquele empurrão que força, sua mãe teria... Se ela não tivesse vendido, não sei o que, não tenho ideia. Aquilo lá, lógico que foi fundamental. Foi um patê, era uma coisa rara, assim, não tinha patê em São Paulo, a conta de não ter... Bom, também não é hábito do brasileiro comer patê. Sim. E era uma coisa bem sofisticada, até patê e tal. E não vendia. Então, foi tudo sorte com minha mãe. Mas já se ela não tivesse empurrado,
Não acho que ela estava pensando nisso, para falar isso, que vai virar um grande patês, mas ela achava que eu tinha que fazer alguma coisa até... Nem que fosse... Para não dormir até meio-dia. Agora, olha que engraçado, né? Daí eu ficava, depois de uns meses, eu ia toda semana entregar no Santa Luzia. Naquela época eu via muitas as empresas fazendo degustação. Daí eu perguntei para o senhor Álvaro, posso vir um dia aqui fazer degustação? Tal, eu mesmo venho. Ele falou, então vem já amanhã, aquela sexta, que é o melhor dia. Para você ver como era diferente. Hoje em dia você quer fazer uma degustação, você marca um ano de... Sim. Nem tem espaço, porque é tão lotado aquele Santa Luzia naquela época. Daí eu lembro que eu fui lá, ele me deu uma mesinha. Eu lembro que ele falou, traz a torrada. Ele é tudo meio bravo assim, né? Para não pegar a torrada dele. Daí eu fazia a torradinha em casa, chegava lá e tal, a mesinha ele me deu. Daí montava a mesa com os patês, bem na frente dos frios. E daí você estava passando, eu falava, quer provar? Quer provar? E daí que veio uma... então daí chegou uma jornalista, que era do Jornal da Tarde. E ela veio perguntar, você é francês? Você faz patê? Aquelas coisas. Não, eu sou brasileiro, já contei a história. Ela falou, eu sou jornalista, vou fazer uma matéria com você. Já chegaram a gozação, né? Daí pegou meu telefone. Daí voltei para casa, minha mulher ela ligou, foi lá, fotografou. E saiu no JT. Foi uma coisa, assim, tipo... É engraçado que a mídia, como chama? Chancela, porque, assim, que nem assim, amigos meus falaram, aquele cara pirou, tá lunático, não sei o que, sai no jornal. Daí sai outro, já fica. Já... Daí todo mundo já é meu amigo desde pequeno. Sempre achei. Sempre postei. Sempre postei, sabia que ia dar nisso, não sei o quê. Mas olha só, daí eu ficava no Santa Luzia, daí um cara que eu conhecia da Bolsa, depois, por coincidência, ele casou com minha vizinha. Encontrei com eles em Paris, eu já tinha apartamento lá. Bom, então já estava bastante tempo no negócio, assim, pelo menos 10 anos, já tinha comprado um apartamento em Paris, não sei o quê. Daí encontrei com eles na rua, marcamos de sair, daí eu falei, então vamos, passo em casa, a gente toma um drink, vamos jantar em algum lugar lá perto. Daí o cara chegou lá e o meu apartamento é assim, sabe, chama Chambre de Bonne, sabe o que é? É quarto de empregada. Os antigos, em Paris, os prédios velhos, cada apartamento tinha um quarto em cima. Sim. E eu consegui comprar 10 juntos, que é uma coisa super difícil, porque era tudo o mesmo dono. Bom, isso foi em 2003. Bom, daí eu reformei, então fiquei com 10 janelas, é super legal. Tem que subir, daí tem uma escada, daí chega lá, e você entra e já vê tudo, assim, as janelas, vê a Torre Eiffel. Não. Daí o cara chegou lá, puta, ele olhou tudo assim. Daí ele falou, puta, Charlot, meu parabéns, cara. Eu lembro quando você era um fudido, que você ficava no Santa Luzia vendendo patê. Daí eu comecei a rir, falei, puta, Silvio, nunca me achei fudido, cara, eu tava tão feliz. Eu tinha certeza que eu sabia que eu tava naquela altura, assim, apesar de eu estar fazendo tudo, eu ia no mercado, eu comprava, eu carregava as coisas, punha o patê, eu ficava, quer comprar e tal. Eu sabia que eu estava no caminho, sabe? Eu estava contente. Mas, assim, nunca me achei fodido. Entrar pela porta do fundo, quando ia fazer entrega, sabe? Também era engraçado, porque muitas vezes eu conhecia o cliente. E daí eu lembro também uma vez que eu fui chegar, a primeira vez que aconteceu isso, até o zelador falou, vem entregar um patê para dona fulana. Por aqui, entrega. Na hora eu fiquei meio assim, falei, lógico, né? Sou entregador. Uhum. Daí cheguei lá, daí vi a fulana receber. Que absurdo! Já avisei quando você vier. Eu falei, de jeito nenhum, quero sempre estar pelo fundo, eu sou entregador. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Charlot, qual que é a importância para você do olho do dono para manter a qualidade e o sucesso de um restaurante? Não tem nenhuma dúvida, 100% correto. Mas você, assim, hoje você estando um pouco afastado do dia a dia, como é que isso se mantém, mesmo com você não presente eu venho aqui no dia a dia? Todo dia. Você vem todo dia? Eu vim aqui, eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo não estou no escritório, conversando com um funcionário que vai embora, atrás de outro funcionário, ou falando com, sei lá, com um contador. Faço uma parte mais de RP, assim. Sim. Mas é importante eu estar aqui. Bom, vocês têm várias casas, treinamento, qual a importância disso e como isso se dá? Você comentou agora de uma cliente que falou, não, tem pouco prazo, mas é o Charlot, né? Como é que você mantém isso? No começo a gente não tem medo, porque também a gente tem pouco a perder. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado, que são 40 anos que uma cagada pode pôr a perder. Venho todo dia. Como é que você define o padrão de atendimento das suas casas? 10. Não. 8. Isso é sempre quando a gente faz pesquisa, né? Toda semana.
A gente tem reunião. Inclusive para ver isso, que tem pesquisa no restaurante aqui, no outro, tudo. Coisas que as pessoas não falam para mim, mas falam no papel, sabe? Que a gente fica sabendo quando lê também. Pro dono ninguém fala nada. Só fala que tá ótimo. Eu lembro que uma vez encontrei, faz tempo já, uma conhecida. Eu tinha passado um tempo em Paris, daí... ainda bem que você voltou, que eu fui lá. A quiche estava fria. Até parece que faz diferença eu estando lá, a vinho quente. Daí eu falei, não, que pena, você reclamou. Ai não, eles já estão bonzinhos lá. Eu falei, por que você está me falando então? Que você não está ajudando nada. Porque tem que reclamar na hora. Não tem que esperar me encontrar, sabe? Porque é minha amiga. Porque o cara que está fria, está errado. Olha, está fria, tem que devolver, o cozinheiro ver e pronto. É assim que conserta a casa.